Olá, pessoal! A gente viu na nossa última aula aquelas formas de abordagem da gestão ambiental empresarial, que a gente conseguiu compreender que a abordagem estratégica é a melhor forma de se trabalhar a gestão ambiental dentro de uma empresa, tanto abrangendo aquela visão da abordagem preventiva, como também da abordagem corretiva. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai estudar a avaliação ambiental empresarial, ou seja, qual é o ponto de partida para conseguir que a empresa implemente seu sistema de gestão ambiental, implemente as ferramentas da gestão ambiental dentro da sua corporação. Então, nesse sentido, eu quero que vocês me digam, né? O que vocês veem numa oficina mecânica? Pensando aí pelo lado da avaliação ambiental empresarial. Então, a empresa que a gente vai precisar desenvolver o SGA é uma oficina mecânica. E aí, o que vocês conseguem enxergar nessa oficina? Até coloquei aqui algumas fotos para ajudar vocês a me responder o que vocês enxergam em uma oficina mecânica. Além do carro quebrado, que precisa ali de conserto, e do prejuízo que o cliente vai ter para arcar com o custo de consertar o prejuízo do carro, a gente também pode citar algumas outras variáveis ambientais que estão envolvidas aqui em uma oficina mecânica. E variáveis, que aspectos ambientais seriam esses? O que vocês acham? Por exemplo, nessa primeira foto a gente tem uma oficina aqui, e aí o chão dessa oficina me parece não ser impermeável, né? Parece ali ser um chão de cimento, alguma terra batida, caindo aqui algum óleo, algum líquido do próprio carro, indo parar diretamente no solo, a gente pode ter uma contaminação do solo, do lençol freático, posteriormente decorrente dessa atividade mesmo de derramamento de óleo aqui no chão. A gente ainda pode citar como outros exemplos, né, a questão de consumo de energia, ou na lavagem das peças mecânicas dentro dessa oficina. A gente também pode ter a geração de um efluente ali bem contaminado, né, com graxa, com óleo, que merece um especial tratamento antes de ser lançado no corpo aquático, antes de ser lançado no meio ambiente. Podemos destacar também aqui a questão dos resíduos gerados após a troca das peças, para onde é que vão essas peças que não mais vão servir para o carro que está sendo consertado e nem para outro carro. O que é que vai ser feito com esse resíduo? Então, nessa avaliação ambiental desta oficina, a gente consegue pensar, pelo menos pontuar diversos pontos que podem ali gerar alguma forma de impacto ambiental. E aí vocês, se tiverem outros exemplos, outros aspectos que vocês consideraram que vocês conseguem enxergar na oficina, já sabem, né? Nosso combinado, deixem aí o comentário aqui no vídeo para eu já entender e saber o que é que vocês enxergam, além do que eu estou falando aqui na aula, para a gente poder interagir também. Eu trouxe outro exemplo ainda, que é de uma padaria. O que é que vocês veem na produção da padaria? Além, claro, da produção do próprio pão, né, ou dos salgados, ou do bolo, né, o ingrediente, o produto formado na padaria, mas pensando pelo lado da avaliação ambiental dentro dessa empresa, dentro de uma padaria, na fase de produção dos alimentos, dos produtos, o que é que vocês conseguem enxergar dentro dessa avaliação ambiental? Vocês destacariam? A gente pode pensar no consumo dos ingredientes, da matéria-prima, para transformar essa matéria-prima em um pão, em um bolo, um salgado, nesse qualquer produto que seja produzido na padaria. E nesse processo vai ser consumido água, essa água precisa ser gerenciada, né, gerida para não acontecer nenhum desperdício, assim como para energia ou para a própria utilização da matéria-prima, dos ingredientes que vão transformar essa matéria-prima no pão. Ainda, né, o uso de batedeiras. Lá atrás tem uma batedeira aqui nessa foto. Essa batedeira, ela pode também estar consumindo energia, fazendo parte desse aspecto ambiental que deve ser considerado. Os fornos para a produção dos alimentos. Se for um forno a gás, se for um forno a lenha, for um forno elétrico, vai ter algumas variáveis de impactos ambientais, dependendo de qual for o forno que for utilizado. E aí, dentro da própria produção mesmo do alimento, pode acontecer algum desperdício, né, de corte de pão de forma, por exemplo. Então, pode ser que seja desperdiçado, né, uma quantidade grande de pães
nessa etapa de corte e que pode gerar ali um resíduo orgânico, né, um lixo orgânico considerável dentro da organização, dentro da empresa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que essa avaliação ambiental, ela exige que o avaliador, a pessoa que está ali avaliando, né, a empresa para implementar o SGA, ou a própria auto-administração da empresa, ela observe criticamente e faça o levantamento da situação existente da empresa em relação à sua conduta com o meio ambiente, em relação às variáveis ambientais que podem estar ali inseridas dentro daquele espaço, dentro daquela organização. E esse olhar crítico, ele vai ser para identificar tanto os pontos fortes existentes na empresa, como também aqueles aspectos que podem ser melhorados, aquelas possíveis falhas que estão acontecendo na empresa, que são passíveis de correção e de melhoria contínua. Então, como eu vinha falando, essa avaliação ambiental empresarial, ela tem o objetivo de identificar esses pontos fortes e pontos fracos da organização. Um exemplo de ponto forte que pode acontecer, que pode existir na organização, se ela adota, por exemplo, um programa de educação ambiental com seus funcionários, ou se existem programas de coleta seletiva dentro da organização, de separação dos resíduos em cada uma das suas lixeiras dentro da organização, e essa separação é passada para os funcionários, ensinando os funcionários a como realmente deve ser feita essa separação dos resíduos para a coleta seletiva. Pode ser identificados os pontos fortes que podem, né, que devem ser potencializados. Ou ainda pode ser identificado alguns pontos fracos dentro da organização. Se a empresa, por exemplo, não atende a licenciamento ambiental, se ela não tem uma licença vigente, se tem uma licença, mas ela é vencida, ou se não tem uma vara do Corpo de Bombeiros, se ela funciona ali com algumas pendências ambientais legais, isso pode ser uma oportunidade para a empresa melhorar, né, entrar em conformidade com o que está exigido na legislação ambiental e ser um ponto de melhoria. E essa avaliação ambiental empresarial também permite que a empresa consiga identificar quais são as oportunidades de melhoria e de mercado, para que ela consiga se destacar e se diferenciar de outras empresas do mesmo ramo. Então, a gente pode citar como exemplo a comercialização de resíduos recicláveis dentro de uma organização empresarial. Ela vai conseguir até adquirir algum lucro, né, pela venda desses materiais reciclados. Então, a oportunidade também de mercado dentro da própria organização, dentro da própria empresa, gerando renda para outras pessoas, que está ali na sua parte mais externa da organização. Outro exemplo que a gente pode citar em relação a essa oportunidade de mercado, a questão de envolver os clientes dentro da própria organização, com ações de marketing. A gente tem muitos exemplos atualmente de empresas que, por exemplo, envolvem os clientes na questão da logística reversa, de que o cliente ele entrega o seu resíduo, entrega a embalagem do produto produzido pela empresa de volta ao lojista, né, de volta à loja, fazendo parte do ciclo de vida do produto produzido pela empresa. De toda essa cadeia que vai existir, da produção do produto, a comercialização, a utilização pelo cliente e depois o retorno da embalagem, por exemplo, desse produto produzido de volta para a corporação, de volta para a empresa. É uma oportunidade também de envolver o cliente dentro desse processo produtivo. E a ISO 14001, ela recomenda que a avaliação ambiental empresarial envolva alguns pontos-chave. Que pontos-chave são esses? O primeiro deles seria a identificação de aspectos ambientais. Como assim? Identificar, por exemplo, qual o consumo de água da empresa, qual o consumo de energia, o que é feito com resíduo sólido gerado na empresa, o quanto de resíduo sólido é gerado, qual o tipo de resíduo sólido que é gerado na empresa, ou ainda a questão de ruídos. Se tem, por exemplo, geração de ruídos na empresa, eu consegui identificar qual é o nível de ruído que é gerado dentro da corporação, dentro dessa indústria, dentro da empresa. Então, eu preciso identificar o máximo de aspectos ambientais nessa avaliação ambiental empresarial para conseguir atuar sobre esses aspectos, né? Controlar esses aspectos. Ainda vai ser necessário a identificação dos requisitos legais e outros aplicáveis à organização. Então, aqui está incluído tanto as legislações ambientais a nível federal, estadual ou municipal, como também os requisitos que são inerentes à própria organização. Algumas empresas, por exemplo, vão ter código de conduta. Então, esses requisitos legais aplicáveis, eles devem ser também considerados nessa avaliação ambiental empresarial. Ainda vai ser sugerido pela ABNT
da ISO 14001, o exame de todas as práticas e procedimentos da gestão ambiental existentes, conseguir identificar aí quais são as etapas, né, de produção de cada produto, quais são os procedimentos operacionais que estão dentro da corporação, dentro da empresa. E também, não menos importante, a avaliação de situações de emergência e de acidentes anteriores, para que, que a empresa consiga aprender com os erros do passado e melhorá-los para não acontecer novamente. Então, sendo assim, o que a avaliação ambiental empresarial vai fazer? Ela vai ser uma atividade que vai precisar ser planejada, muito bem planejada e muito bem pensada previamente, para eu conseguir identificar todos esses pontos, identificar o aspecto ambiental, identificar quais são os requisitos legais aplicáveis, identificar quais são as oportunidades de melhoria, quais são as práticas organizacionais existentes a nível da gestão ambiental atual e quais são as situações anteriores de acidentes ou de emergência que já aconteceram, que podem ser melhoradas para não acontecer de novo. Isso com o objetivo, com o foco de investigar todos os aspectos ambientais que estão envolvidos dentro da organização. E o primeiro ponto que eu mostrei ali anteriormente foi a identificação dos aspectos ambientais. A gente já viu isso nas aulas passadas, mas eu trouxe aqui novamente para a gente relembrar o que é um aspecto ambiental e qual a diferença de aspecto ambiental para impacto ambiental. Vocês já sabem disso, aprenderam, já incorporaram essa diferença. Mas o aspecto ambiental, ele vai ser o elemento da atividade, do produto ou do serviço de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Está relacionado muitas vezes à própria atividade. Se confunde, às vezes, com a própria atividade da empresa, mas ele tem como característica mais geral aquela situação em que essa atividade, esse produto, serviço, ele pode interagir com o meio ambiente. Então, o processo e o mecanismo entre a causa e a consequência vai ser esse aspecto ambiental, então o famoso aspecto ambiental. E a consequência vai ser o próprio impacto ambiental decorrente da causa de uma ação humana que está associada também com esse processo e mecanismo da atividade, que está associado com o aspecto ambiental. E aí a definição de impacto ambiental pela ISO 14001, ela trata impacto ambiental como qualquer modificação no meio ambiente que seja adversa ou benéfica, que seja resultante do todo ou em parte das atividades, dos produtos ou serviços de uma organização. E o aspecto, esse elemento da atividade, é quem pode interagir com o meio ambiente. Eu até mostrei para vocês anteriormente exemplos de aspectos e impactos ambientais diferentes que estão envolvidos com diferentes atividades. Por exemplo, aspecto ambiental, geração de efluentes líquidos, o consumo de água, consumo de energia, emissão de ruído, geração de calor, são elementos de atividade que são ali decorrentes da ação humana que podem interagir com o meio ambiente. E aí, se eu não controlar, se eu não manejar de maneira adequada esses aspectos ambientais, eles podem vir a se tornar um impacto ambiental. Pode vir a contaminar o solo, contaminar a água, trazer prejuízos de danos à saúde, em relação à poluição sonora, por exemplo. E aí, lembra que eu coloquei para vocês até esse exemplo, da atividade da pintura de peças metálicas, quais são os aspectos e possíveis impactos envolvidos nessa atividade. Então, na pintura de peças metálicas pode acontecer a gente ter uma geração de resíduos de borra de tinta, a emissão de solvente ou o próprio consumo de tinta. E esses resíduos, por exemplo, se eles não forem manejados adequadamente, pode vir a contaminar o solo. Se haver um derramamento desse resíduo de borra de tinta no solo, pode vir a ocorrer a contaminação do solo, ou alteração da qualidade do ar em relação à emissão de solvente, ou comprometimento da conservação dos recursos ambientais decorrente do aspecto de consumo de tinta. Essa fase de identificação dos aspectos ambientais é crucial, ela deve ser o mais abrangente possível, porque é a partir dele que a gente vai conseguir diagnosticar e determinar quais são esses aspectos ambientais que têm ali possíveis impactos ambientais significativos. Então, a avaliação ambiental empresarial ela vai visar identificar o máximo de aspecto ambiental para que eu consiga identificar quais são desses aspectos ambientais aqueles que têm ali algum impacto ambiental significativo dentro da corporação. E a partir dessa identificação do impacto ambiental significativo, é que a gente vai traçar as metas, traçar o planejamento em si do sistema de gestão ambiental ou da aplicação das ferramentas de gestão ambiental.
Então, o objetivo e o alvo da empresa vai ser atuar nos aspectos ambientais que estejam relacionados aos impactos ambientais significativos.